Meus queridos jovens, e aí, que prazer estar novamente com vocês. Eu sou o professor Arimateia, da equipe de Geografia, junto com o professor Jorge e o professor Rogério. Claro, em nome do governo do estado de Rondônia, o professor Marcos, o coronel Marcos Rocha e Secretaria Estadual de Educação, na figura do professor Suame. E toda a equipe da mediação tecnológica. Portanto, nós iremos dar sequência ao que nós estamos estudando, aprendendo mais um pouco. E claro que na última aula eu falei sobre subdesenvolvimento. E tenho falado em algumas aulas anteriores, como também os meus colegas, professor Jorge e professor Rogério. E na aula hoje, número 28.1, nós iremos entender melhor o que é subdesenvolvido, tá? Portanto, as origens históricas do subdesenvolvimento. Claro que iremos falar disso também, principalmente lá no continente africano. Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riqueza e suas implicações socioespaciais, certo? Portanto, o que é que nós vamos ter aí? Quando nós falamos de subdesenvolvimento ou subdesenvolvido, está com as suas origens lá no século XV, ou seja, lá no capitalismo, a primeira fase do capitalismo comercial. E claro que isso evoluiu no capitalismo também industrial, principalmente na segunda fase do capitalismo industrial, que é onde nós vamos ter o imperialismo. Esse imperialismo, justamente o imperialismo europeu, que dividiu a Europa de acordo com a necessidade dos países europeus. Claro que na América também teve os Estados Unidos dizendo essa América para os americanos. Isso é uma maneira de imperialismo. Naquele momento, no final do século XIX, os Estados Unidos já era uma potência econômica. E daí ele diz que a América para os americanos. Tá? Veja só, durante todo esse período, as metrópoles mercantilistas europeias, quando fala de mercantilismo, nós estamos falando da primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, que vai do século XV ao século XVIII. E aí tinha Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, e eles dominaram tanto a América como a África, como parte da Ásia, buscando o quê? Vantagens. Aí nós temos, vem cá comigo, nós temos aqui uma chave. O Enem também trabalha com chaves. O que é que você observa aqui? Que aqui nós temos a representação do globo, ok? Aqui nós temos a representação do capitalismo imperialista e aqui nós temos a representação do subdesenvolvimento. Portanto, isso é uma chave que representa que essa minoria da Europa, veja só aqui onde ele tirou, ó, a minoria da Europa buscava as suas riquezas em outros continentes. E para esses continentes, você tem as migalhas, tá? Portanto, é uma chave falando do subdesenvolvimento. E aí, vocês são bons de chaves? Produz uma para nós aí, uma chave sobre o subdesenvolvimento. E aí, meus queridos professores, meus queridos jovens, se vocês são bons de chave, quando chegar aí, subdesenvolvimento, produz algo sobre o subdesenvolvimento, manda para a gente também apreciar o trabalho de vocês, isso é importante. Veja só, não estou cobrando de todo mundo, tá? Daqueles que têm facilidade das chaves, aí os colegas colocam aí no grupo e a gente vamos ver e transmitir um para o outro. Fica legal esse processo, tá? Submetidos ao controle e aos interesses econômicos das metrópoles, as riquezas dos territórios coloniais foram intensamente explorados pelos conquistadores europeus, que também escravizaram e dimizaram populações nativas inteiras que habitavam essas terras. Isso ocorreu também nos Estados Unidos, está destruindo lá a população que já morava na região, ok?
No nosso caso aqui na América Latina, nós iremos observar isso aqui no caso brasileiro. Tá? Isso nós temos uma grande participação e ele vai apenas com uma outra chave, ó, apenas dando uma ajudazinha aí para esse. TVS, te vira sozinho aí. Tá? Veja só, que quando ele fala aí metrópoles versus colônias, isso chama divisão internacional do trabalho. Tá? Isso é velha divisão internacional do trabalho, DIT, que é igual a metrópoles versus colônias. Portanto, as metrópoles explorando quem? As colônias. O que é que as metrópoles mandam para as colônias? Já no início, os produtos artesanais, mas depois os produtos manufaturados. E as colônias mandando para cá o seu produto. Sempre quem leva vantagem são as metrópoles. Ok? Portanto, veja só, as metrópoles forneciam manufaturados às suas colônias. O que eram isso? Tecidos, ferramentas, utensílios domésticos. Enquanto as colônias forneciam as riquezas que eram comercializadas na Europa e geravam grandes lucros às metrópoles. Ok? Fique atento a esse fator. Tudo bem? De forma geral, isso explica porque a grande maioria dos países subdesenvolvidos do mundo foram, no passado, colônias de exploração das metrópoles europeias. Tá? E aí, claro que recorrente disso aí, nós temos também a exploração interna. Ok? Vamos em frente. Vejam só aí, após conquistar a independência, suas elites dominantes, que durante o processo de colonização defenderam os interesses das metrópoles em troca de privilégios, olha só, isso ocorreu no Brasil, tá? Traz isso para o Brasil. Ó. Posse de terras, quer dizer, qual é a origem do nosso subdesenvolvimento? Lá na colonização. Controle de minas, no caso do Brasil, do ouro. E depois passaram ao poder político, fazendo prevalecer os seus interesses e privilégios. Olha aí, outra chave, ó. Garoto, sou do tempo do coronelismo. Aí, ó o bichinho aqui, ó, se arrastando. Eu também. Quer dizer que a vovó já está de cadeira de roda. E o bebê diz que também. Ou seja, o que é coronelismo? No Brasil, o coronelismo é uma característica do Nordeste. Coronelismo, coronel lá do engenho. Aqui na Amazônia é chamado de coronéis do barranco. Coronéis do barranco. Lá no café, barões do café. Barões são ricos, barões do café. Portanto, muda apenas o linguajar. Nós somos subdesenvolvidos emergentes. Nós, brasileiros, somos um país subdesenvolvido emergente. Tá? Portanto, o nosso subdesenvolvimento é uma herança da colonização. Deixar isso bem claro. Subdesenvolvimento é uma característica no Brasil de colonização. Tudo bem? Eu venho lá do Nordeste, portanto, lá no Nordeste tem coronelismo. E aí o voto é chamado voto de cabresto. Voto de cabresto. A troca do voto por água, por comida, por roupa. Tá? Ainda hoje tem. Tá? Lá no Nordeste tem isso muito forte. Um fato desse é explicado aí por alguns grandes coronéis do Nordeste. Vocês podem pesquisarem aí nas redes sociais que vocês vão encontrar. Ok? Em muitos casos, essas elites também chamadas oligarquias rurais, se mantiveram no poder por meio de governos autoritários e antidemocráticos
que, submisso aos interesses do grande capital internacional, agravaram ainda mais a grave situação da pobreza já existente. O que é submisso? É dependente. Dependente. Isso nós iremos encontrar oligarquias rurais no Brasil. Porque eu estou me referindo ao Brasil. Nós podemos nos referir à África, à Ásia, mas ocorre aqui no nosso país. Teve governos autoritários, tá? Escreveu, não leu, pau comeu, que eram contra a democracia, ok? E claro que estavam dominados pelo capital internacional, tá? Quem é que essa turma? Elites privilegiadas, governos corruptos, tá? O que é corrupção? Vocês moram no Brasil, sabem muito bem o que são obras inacabadas, o que são obras corruptas. Isso no Brasil faz parte do nosso cotidiano. Na África também. Na América Latina é uma outra característica. Portanto, o que é que os países subdesenvolvidos têm em comum? Ó? Processo de colonização, de exploração, dominação das oligarquias, sejam elas rurais ou urbanas, governos corruptos, elevada desigualdade social, portanto, herança de um processo de colonização. Os poderes estão corruptos, interligados, tá? Portanto, veja o que tem no nosso texto aí, ó. Fica evidente que a condição de subdesenvolvimento em que muitos países do mundo se encontram poderá ser superada somente a partir de uma profunda transformação em suas estruturas políticas, que promovam o fortalecimento da democracia, com governos que investam prioritariamente no bem-estar do seu povo. Quando é que vai acontecer isso? Você, meu querido jovem, tem de continuar lutando por isso. Nós lutamos. Portanto, vamos passar o bastão para vocês. Eu faço parte da geração dos cara pintada. Eu tive na geração dos eleições diretas. Isso são lutas sociais. As lutas sociais das mulheres, dos trabalhadores, todos foram adquirindo conquistas. No nosso país, já evoluiu bastante. O coronelismo já diminuiu muito. Mas nós não devemos nos acomodarmos, porque nós precisamos evoluir mais. E como nós fazemos parte de uma história, de um povo, a nação é o povo, portanto, no Brasil, o grande problema do Brasil é o brasileiro. Nós colocamos só a responsabilidade para os nossos representantes, mas os nossos representantes são eleitos pelo voto direto. Isso é uma maneira, hoje com o voto democrático, principalmente com a maquinazinha lá, você vota em quem você quiser. Analise o passado de cada um, mas nós temos observado no Brasil que determinados representantes do povo, que são corruptos, depois eles voltam novamente. Portanto, quem é o grande participação nisso? O próprio povo. Temos de analisar o Brasil. Vamos resolver primeiramente os nossos problemas aqui dentro. E você é o responsável para resolver isso. Eu confio em você. Mas quando eu estou apontando o dedo para você, eu confio em você, tem 4 apontando para mim. E o que é que eu já fiz para diminuir essa corrupção? No momento em que você começa na sala de aula, fazendo as suas avaliações através de cola, você está sendo corrupto com você mesmo. Você está enganando a si próprio. Depois começa a ter vantagem em tudo. Você já deve ter chegado numa fila, aqui no Brasil, e alguém chegar e querer cortar a fila, ou então doar para alguém fazer isso lá na frente. Por ele, sem ele estar na fila. Isso é querer tirar vantagens. Isso é corrupção. Começa por esses pequenininhos. Você dizer, o fulano estuda na escola particular, eu estudo na escola pública. O pai muitas vezes diz assim, olha, se você não passar na escola particular, eu vou te colocar na escola pública.
como se o dinheiro público fosse de graça. Nós pagamos impostos. Portanto, saúde, educação, segurança é dinheiro público. Nós temos de fiscalizar o dinheiro público. Temos de honrar com o dinheiro público. Observem tudo isso, como é que você conhece corrupção ao seu redor. E aí, você já viu alguém corrupto? Próximo de você? Faz essa análise. Próximo. A exploração colonial não se deu de maneira concomitante em todas as regiões do planeta, ou seja, igual para todo o planeta. No continente americano, a exploração teve início no século XV e XVI, sobretudo com os portugueses e os espanhóis. Grande potência marítima daquela época, tá? Falou, portugueses e espanhóis, tá? Concomitantemente, portanto, ao mesmo tempo. Não foi, tá? Foram em momentos diferentes. África e Ásia veio com o século XIX e o século XX. Com o quê? Com o imperialismo. O imperialismo. A divisão da África, da Ásia, de acordo com o interesse europeu. A América do Norte, como teve uma colonização inglesa, e aí toma cuidado com a América do Norte, que a América do Norte é Estados Unidos, Canadá e México. E México, portanto, o mais correto aqui não é a América do Norte. O correto aqui é América anglo-saxônica. América anglo-saxônica. Ok? Anota aí na frente, não esquece. América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá. América Latina. América Latina, do México até Argentina. Ficou bem claro? América anglo-saxônica, países ricos. Países ricos. América Latina, países pobres. Dentro dos pobres, nós temos os emergentes e os não industrializados. Portanto, nós temos países muito pior do que o Brasil, tá? Muito pior do que o Brasil, tá certo? Os Estados Unidos e o Canadá tiveram colônias de povoamento. Foram lá para morar. Enquanto que na nossa América vieram aqui para explorar. Essa é a diferença. Colônias de povoamento, colônias de exploração. Ok? Aí a América Latina, assim como a África e na Ásia, prevaleceram as colônias de exploração, servindo quase exclusivamente aos interesses de suas metrópoles que se apropriaram das riquezas nelas encontradas, se apropriaram, levaram para elas, tá? Fica atento aí. Lá na África, para se compreender as dificuldades do desenvolvimento econômico das jovens nações africanas, é preciso ter em conta, antes de tudo, o fato de que o continente foi alvo de uma pilhagem sistemática, ou seja, de uma roubalheira só, certo? O tráfico negreiro, que correspondeu a uma verdadeira sangria, uma vez que foram exatamente os indivíduos mais vigorosos e, portanto, os mais aptos ao trabalho, aqueles foram arrancados do continente pelo comércio de escravos. Isso levou à redução do ritmo de crescimento da população na África. No século XVII, a população africana correspondia a 1/5 da população mundial. No século XIX, olha aí a quantidade, 1/15, portanto diminuiu. Quem é que eles traziam principalmente da África? Jovens, tá? Homens e mulheres. E aí, claro que entrou uma depressão muito grande na África, com muito suicídio, ok?
Outro aspecto a se considerar é a colonização das elites, colaboração das elites africanas com os interesses do capital estrangeiro. Elites, é minoria, tá? As disputas políticas pelo poder levaram, desde o século XVI, a uma série de conflitos e guerras, os quais contribuíram para uma verdadeira paralisação do processo produtivo, o que evidentemente apenas agravou o estado de pobreza e violência, tendo isso até hoje. Por outro lado, esses mesmos conflitos acabaram por interromper um processo de evolução política no continente, que vinha já de alguns séculos antes do início da penetração europeia, que certamente dificultou a organização e a construção de consciências nacionais. Vejam só, olha o mapa, olha o mapinha, tá na tela e ó, bem direitinho aí. Veja o que eles estão buscando, ó. Ouro, 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 ouro. O que nós temos aqui? Pedras preciosas. Aqui, ó, levavam também, ó. Ok? Especiarias. Nessa época não tinha petróleo. E escravos, olha aqui, ó. Moçambique, ó. Escravos. Olha só o que nós estamos vendo aqui, ó. Pedro Vaz Cabral veio para o Brasil. Aqui nós temos Vasco da Gama passando por aqui. Bartolomeu Dias, seguindo aqui. Pedro de Covilha, portanto, mostrando a exploração na África, tá? Esse Pedro de Covilha está passando por aqui. Aqui é o famoso canal de Suez, que vocês viram agora há pouco, que teve um navio fechando aqui. Isso ocorreu no século XIX, tá? Para facilitar o comércio com o chamado Oriente, tá? Oriente. Esse canal de Suez foi construído pela França e pela Inglaterra, tá? Mapa dos conflitos. Você tem aqui, ó, Guerra Civil, Serra Leoa, que tem diamante pra caramba, na Libéria, aqui no Sudão, que hoje é dividido, na República Democrática do Congo, no Gabão, no Congo, em Angola, no Quênia, na Somália. Olha essa região aqui. Isso aqui é o chamado chifre da África. Chifre da África. África do Sul, onde tem o apartheid, onde teve o apartheid, tá? Namíbia. Portanto, veja só, alto índice de violência interna, a África do Sul aparece, a Nigéria aparece, o Chad aparece, o Níger, a Argélia, o Egito, a Mauritânia. Movimentos separatistas na Etiópia, onde tem o verdinho. Crescimento do fundamentalismo islâmico, você vai ver aqui no Sudão, que até dividiram, hoje a gente tem o Sudão do Sul aqui. Tá? Conflitos de fronteira. Portanto, isso aqui você faz uma leitura do continente africano. Ou seja, o que é que está mostrando o continente africano? Está mostrando que é um continente cheio de instabilidade, seja essa política, seja essa social, seja essa instabilidade econômica. É importante saber que a partir da conquista da independência, as formas de pilhagem se tornaram mais difusas. A extração de riquezas no continente, as riquezas do continente, ok, faz a correção aqui, por meio de trocas desiguais e dos baixíssimos salários pagos aos africanos. Isso levou a uma emigração forçada, ó, saída ou encorajada, que fornecia mão de obra à Europa. A independência dos países africanos. Portanto, aqui vocês estão vendo que eles eram colônias inglesas, francesas, portuguesas, italianas, belgas, espanholas, e que teve guerras por independência, como foi em Angola, como foi em Moçambique, colonização portuguesa, como é aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, colônias inglesas. Mas, professor Arimateia, precisa eu memorizar as datas? Não, filho, claro que não. Mas só perceba que essa independência é
pós Segunda Guerra Mundial. Pós Segunda Guerra Mundial. E claro, pós Segunda Guerra Mundial, quem é que estava por trás com interesse? Estados Unidos, representa o capitalismo, e a ex-URSS, que representa o socialismo. No século XXI, que nós estamos vivendo, o grande interesse na África é da China. Século XXI, exploração da China. Ou seja, o continente africano sempre foi explorado, quando não foi pelos portugueses, ou pelos ingleses, ou pelos italianos, foi os Estados Unidos ou União Soviética. Mas como acabou o socialismo em 91, com a União Soviética, a China hoje é o país que tem maior exploração no continente africano. Esse mapa já esteve presente no Enem. Olha aqui quanto você tem de divisão étnica. Olha aqui, ó. Certo? Isso é um fator que tem dificultado até o processo de colonização na África, de dominação, de crescimento, porque nós temos muitas etnias reunidas em um número menor de estados-nações, aonde coloca muitas vezes em 2 estados-nações etnias diferentes que vão para o conflito. Tudo bem? Diante disso, o que é que nós vamos perceber? Que esse continente africano, essa região, chifre da África, essa região aqui, ó, para baixo, a África subsaariana, África subsaariana. É a região mais pobre do globo. Aqui para cima, aqui nós temos o que é chamado de Magrebe, África branca, onde nós temos uma qualidade de vida melhor. Aqui no meio é o Saara. Essa regiãozinha aqui é Sahel, processo de desertificação. Saara, todos vocês sabem, é o grande deserto. Portanto, acima, a parte norte da África, isso aqui é o norte da África, sul da África, leste, oeste. A parte norte, Magrebe, África branca. África branca. Predomina a população islâmica, tá? Islamismo, Islã. Aqui nós temos a predominância de várias religiões. Aqui no sul da África, nós temos a África do Sul, que é o único estado aqui emergente, tá? Portanto, na África subsaariana, nós iremos encontrar os piores índices de desenvolvimento humanos, piores IDH, e os piores índices de higiene. Nem com toda a riqueza que tem o continente africano, a população da África tem boas condições socioeconômicas. Portanto, o subdesenvolvimento na África é algo que começou há muitos anos atrás, tá? Isso faz referência à questão da globalização, tá? Portanto, quando nós falamos de globalização econômica, que você vai encontrar no Agora Vai Enem, apostila 3, fico ligado de que o desenvolvimento sócio e econômico ocorre de forma desigual pelo planeta. Portanto, nós vamos ter os países desenvolvidos que predominam no continente europeu, principalmente na Europa Ocidental, que foram a origem, a base do capitalismo.
Posteriormente, o capitalismo foi para os Estados Unidos, que com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passou a dominar a economia mundial, principalmente a partir da Conferência de Bretton Woods, em 1944, quando foi criado o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Após a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo expandiu por outros Estados-nações. O Brasil já era independente e atraiu capital porque ofereciam vantagens. Portanto, hoje nós estamos vivendo, no cenário mundial, a chamada nova divisão internacional do trabalho, na qual nós temos países desenvolvidos versus países subdesenvolvidos. E esse subdesenvolvido tem dois tipos, que são os países emergentes e os países não industrializados. Portanto, no continente africano, predominam os países não industrializados. Os países emergentes passaram a ter uma exploração através de empresas transnacionais. O que eu quero mostrar para vocês é que o capitalismo passou a explorar de uma outra maneira. Tá? Portanto, meu querido jovem, quando nós falamos de capitalismo, nós estamos falando de uma exploração que é feita no mundo desigual e combinado. A frase não é do professor Arimateia, é do Milton Santos. Esse mundo desigual e combinado tem uma minoria que é o grande dominador do capitalismo global. E lembrando que nós temos dois tipos de capitalismo. O capitalismo de investimento, que é aquele, por exemplo, das multinacionais, que gera um emprego, que traz renda e é a longo prazo. E o capital especulativo, que é o capital no qual nós iremos encontrar as ações das bolsas de valores. As ações da bolsa de valores é chamado de capital especulativo, capital volátil, no qual você não tem garantia de retorno a longo prazo, mas ao mesmo tempo ele também não gera emprego. Só uma minoria leva vantagem. E essa minoria são os dominadores do capitalismo mundial. Não significa dizer que só tem ricos nos países que hoje nós chamamos de desenvolvidos. Nós vamos encontrar também pessoas ricas dentro de países subdesenvolvidos, só que é uma minoria. A grande maioria está no mundo da exclusão social. Portanto, compare a diferença entre desenvolvido e subdesenvolvido. Desenvolvido, eu tenho um excelente nível de escolaridade. Subdesenvolvido, baixa escolaridade. Desenvolvido, dominação da pesquisa científica. Subdesenvolvido, dependência tecnológica. Subdesenvolvido, quer dizer, desenvolvido, o financiador da economia mundial. Subdesenvolvido, dependente de investimentos externos. Gerou uma classe social excluída dos benefícios do setor terciário de qualidade, que é o comércio, a educação, a segurança, o trabalho. E eu não estou dizendo aqui que nos países subdesenvolvidos, dependentes economicamente, não tenha trabalho, não tenha qualidade de vida. Mas você vai encontrar uma grande
quantidade de pessoas à margem desta pobreza. E aí surgem as mazelas sociais. Elevado índice de analfabetismo, baixo nível de escolaridade, baixo investimento em pesquisa científica, dependência econômica e tecnológica, problema seríssimo com saneamento básico. Portanto, se eu falo de saneamento básico, eu estou falando de saúde, eu estou falando de água tratada. Tá? Baixo investimento em educação, elevada dívida externa, elevada corrupção. Os melhores solos são para produzir para o mercado externo, para pagar as contas. Portanto, isso é a globalização. Mas, professor Arimateia, nós temos a longo prazo melhoras? Sim. Quando nós analisamos fatores ao longo da história, foi muito pior. Podemos evoluir? Podemos, sim. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados. O capitalismo segue em frente e nós iremos com ele. Mas precisamos fazer a nossa parte, que, por exemplo, buscar por escolas de melhor qualidade, por cursos profissionalizantes, por os impostos cobrados em menor quantidade para as populações mais pobres, zelar que a longo prazo possamos ter uma sociedade mais igualitária. Isso precisa tudo ser com lutas sociais. E onde é que nós iremos encontrar o pior subdesenvolvimento? No continente africano. Mas dentro de um país como o Brasil, com dimensões continentais, nós iremos encontrar sociedades, tá, tanto no Nordeste quanto no Sudeste, na região Norte, que não conseguem viver de acordo com o que o capitalismo prega, uma sociedade de bens e consumo. Para que possamos evoluir, nós, brasileiros, precisamos buscar melhores meios. E como buscar melhores meios no Brasil de hoje? Sim, através do conhecimento. Busquem bons exemplos. Os países, para sair do subdesenvolvimento, eles precisam pensar a longo prazo. As gerações de hoje serão o desenvolvimento do futuro. E você, o que é que está fazendo para esse desenvolvimento? Portanto, pare de dizer que é porque Deus quis que você vivesse assim. Não é. Tá? Saia da acomodação. Busque o seu espaço. Lute para que possamos, cada dia, ter uma melhor qualidade de vida. Qualidade de vida vem com trabalho, com educação, saúde, segurança, lazer. Por que não dizer a moradia? Tá? Portanto, isso é muito importante. O Arimateia, essa pessoa que vos fala, tentou mostrar para vocês de uma maneira mais clara que o subdesenvolvimento não é castigo dos deuses e que nós precisamos fazer algo. Essas são as ações. Tá? Respeitando o próximo, mas principalmente, por exemplo, através da educação, buscando a educação de qualidade, que você vai crescer. Portanto, eu gostaria de, nesse final de aula, agradecer ao grande arquiteto do universo por ter me proporcionado a força para eu chegar até aqui. Eu venci a pobreza e que me dê forças para eu continuar ajudando aos próximos a melhorar também o seu padrão socioeconômico. Eu contribuo com você com a melhor educação. Muito obrigado e até a próxima aula, seu grande criador,
do universo nos permitir.